Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, na noite deste dia, nosso penúltimo texto para reflexão acerca do céu se encontra ainda na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de número 15 a 16, que diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Irmãos queridos, nossas reflexões tem sido sobre o céu, morada dos justos, até o retorno de Jesus Cristo. O céu, de acordo com a Escritura, é o destino dos remidos pela graça de Deus até a parousia de Jesus, ou seja, a sua volta em definitivo. O apóstolo Paulo está pastoreando a igreja de Tessalônica com verdades consoladoras da parte do próprio Deus. Nos versos de número 13 e 14 deste capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo afirmou que todos os crentes na morte vão para junto de Deus imediatamente. Agora, nos versos de número 15 e 16, o próprio apóstolo Paulo continua falando, esclarecendo acerca deste assunto tão abençoador, e ele afirma que todos os crentes mortos em Jesus não serão lesados na ressurreição. O verso de número 15, ele começa dizendo: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, todo o consolo que temos vem de Deus, das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, e não de jargões populares. Só Deus, igreja, pode nos consolar eficazmente, e Ele o faz através da Escritura e do próprio Espírito Santo. Só Jesus pode enviar consolo e ser o consolo da igreja remida. Os mortos em Jesus não sofrerão nenhum prejuízo, não serão lesados na ocasião do seu retorno para habitar para sempre com as suas ovelhas. A palavra de Paulo não é uma percepção pessoal. Quando Paulo afirma, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, não se trata de uma percepção pessoal, uma caducidade, um fruto da sua mente, não é um devaneio apostólico. Paulo, ele teve acesso àquilo que nós conhecemos como ágrafons, palavras não escritas, que foram, na verdade, percebidas, apreendidas por Paulo, mas são diretas do Senhor. Ele não era um apóstolo pirata como muitos hoje em dia. Na verdade, como diz o doutor Augustus Nicodemos, apóstolo bom é morto. Ele não é um charlatão da fé, um picareta a nos ludibriar. As palavras do apóstolo Paulo não são de defesa da fé, não se trata de uma apologia, também não é uma exortação apostólica, nem uma expressão de regozijo ou uma eulogia, se bem que todas essas expressões estão presentes, mas aqui Paulo está instruindo os irmãos orfanados de Tessalônica. William Hendricks, em seu comentário, diz que nenhum grupo de crente receberá vantagens em detrimento do outro, não haverá imparcialidade da parte de Deus, diz Hendricks, tanto para com os vivos e tanto para com os mortos, no grande dia da vitória do nosso Rei. Paulo não está fazendo distinção entre crentes e descrentes, onde os crentes ressuscitarão e os descrentes após 1000 anos
Nada disso. Paulo está falando de crentes mortos e de crentes vivos. E para o apóstolo Paulo, ambos subirão para o encontro com o Senhor naquele grande dia, tanto os mortos como os vivos em Cristo Jesus. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos, transformados, logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça, meu irmão, minha irmã, lá estaremos. Paulo continua, nós os vivos. Paulo acreditava na iminente volta de Jesus em vida. Não é à toa que 1 Tessalonicenses é uma de suas primeiras cartas. E Paulo afirma, nós os vivos. Ele acreditava que Jesus estava iminentemente para vir, e está, meus irmãos. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, Paulo também demonstra este ardor, esta credulidade. Mas agora, meus irmãos, nós observamos também nas Escrituras que Paulo não estará mais vivo quando Jesus voltar. Nas suas cartas mais tardias, como 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Filipenses capítulo 1, verso 21 a 24, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de número 6 a 8, nós percebemos que o apóstolo, ele sente que não estará mais vivo quando Jesus voltar. Todavia, Paulo tinha um amor profundo pela vinda de Jesus, um anseio por Jesus, e nós não podemos esquecer, igreja, que antes de Paulo ser um apóstolo, um homem inspirado por Deus, usado por Deus, não podemos esquecer que ele era um crente remido pelo sangue de Jesus, um adorador de Jesus, um homem apaixonado por Jesus Cristo. Por isso ele diz, nós os vivos, os que ficarmos, de modo algum. Ele está simplesmente ensinando aos crentes ali em Tessalônica, usando um não enfático, não e não, os que ficarmos, de modo algum. Esqueça qualquer ideia, diz o apóstolo Paulo, de passarmos na frente, de sermos beneficiados em detrimento dos mortos. De modo algum, diz Paulo, precederemos os que dormem. Dá a ideia de cronologia no nosso português. Os vivos subirão e os mortos depois, mas não é esta a ideia do apóstolo enviado aos gentios. Os vivos não vão obter nenhuma vantagem em relação aos que já morreram na volta de Jesus Cristo. No reino de Deus, meus irmãos, não existe aquele velho adágio e ditado popular, quem vai na frente bebe água limpa. O conceito era que só os vivos estariam com Jesus nas nuvens, mas para o apóstolo Paulo, não, isso não procede. Todos os remidos serão abençoados com o encontro do Senhor Jesus, tanto os mortos como os vivos em Cristo. Vejamos, meus irmãos, o evento glorioso do retorno do grande rei. Primeiro, Jesus retornará vitorioso e em glória e grande poder. Diz o versículo de número 16, porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, Jesus é quem dará a palavra de ordem aos mortos, a palavra derradeira. Ele é o alfa e o ômega. João, Evangelho, capítulo 5, versículos 25 a 29. As palavras que saem da boca do Redentor são animadoras, confortadoras. Jesus diz aos mortos, àqueles que haverão de ressurgir, e que os vivos de maneira alguma, diz Paulo, precederão os que morreram em Cristo. João 5, 25 a 29, Jesus diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao ouvirem
viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Será, meus irmãos queridos, um dia extraordinário, um momento sem precedentes em toda a história. O pregador do século XIX, Spurgeon, fala de uma lápide onde estava escrito Fred, como alguém chamando aquele que jazia ali sepultado, e embaixo escrito sim, como que o Fred respondendo presente, eis-me aqui, pois não. Para os helenistas isso é uma tolice, igualmente para os platonistas. Você, meu irmão, você, minha irmã, confia que Jesus irá te chamar naquele dia. Você ouvirá as palavras do bom pastor, vinde, benditos de meu Pai. Você ouvirá Jesus dizendo, vinde, benditas de meu Pai. Mateus 25, verso de número 34. Paulo prossegue, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo talvez seja Miguel, como Judas, verso de número 9, ou Daniel, capítulo 10, verso de número 13. Os anjos na Escritura estão sempre relacionados em eventos escatológicos e gloriosos. Abraham Kuyper fala da possibilidade de haver mais arcanjos, como o próprio Gabriel. Ele introduz esta verdade e salienta esta verdade baseado no texto de Daniel, capítulo 10, verso 13, onde nós temos o plural. Paulo continua, e ressoada a trombeta de Deus. O evento, meus irmãos, é glorioso. O ressoar da trombeta significa juízo e glória. Será algo único e universal. Por isso nós temos um segundo evento. Jesus, ele será precedido pelos anjos e pelas trombetas. Será um evento único e apoteótico. O abrem alas. As trombetas são significativas. Leia o capítulo 19 do livro do Êxodo. Leia o capítulo 19 do livro do Apocalipse. O capítulo 27 do livro de Isaías. Capítulo 1 de Sofonias. Capítulo 9 de Zacarias. Mateus 24. Será o cumprimento de Levítico, capítulo 25, verso 9. O jubileu eterno para o universo, a libertação de toda a terra. A vinda de Jesus, igreja, será aberta, pública, visível, audível. Será um evento glorioso e universal e não secreto. Observem que o texto diz da trombeta de Deus. É o seu sinal, é o anjo de Deus que tocará para proclamar sua vinda, para libertar os seus. O terceiro evento glorioso é que o Senhor mesmo descerá, e a sua descida, diz o apóstolo Paulo, será para juízo e livramento, nada de segunda chance. É a semelhança da arca de Noé e da terra de Gósen, de Sodoma e Gomorra. O seu povo, o povo de Deus, será retirado desta terra para que ele execute o juízo. Por isso Paulo diz, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O sujeito é Jesus. Jesus virá para estar conosco e renovar a terra para sempre. Atos capítulo 1, versos 9 e 10. A semelhança da sua subida, assim também será a sua descida. Apocalipse 21, versículo 1. Eis que vejo novos céus e nova terra. Que verdade gloriosa! Ele virá, Jesus virá outra vez aqui.
e os mortos, diz o apóstolo Paulo, em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, que verdade! Há mortos em Cristo e sem Cristo. Em Cristo, guarde essa expressão, IPT, tudo em sua vida e na sua morte depende desta verdade. Se você morresse agora, meu irmão, minha irmã, você morreria em ou sem Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, vive em ou sem Cristo. Não fique buscando atalhos, dizendo eu acho, eu fiz, eu tenho, eu possuo, eu posso. Não e não. A expressão é em Cristo ou sem Cristo. Preste atenção, igreja, sem Cristo será o seu fim. Pensa na maior desgraça possível, mas pense, será ranger de dentes, lago de fogo e enxofre, nada de inferno de Dante, mas também lembre-se, em Cristo será gozo eterno, bem-aventurança superlativa, será o vislumbre dos vislumbres, o doce mais doce, será glória sem fim. Paulo termina o verso de número 16 dizendo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos é que terão que esperar. Estar em Cristo, diz o apóstolo Paulo, faz toda a diferença na vida e na morte. Não há prejuízo algum para as suas ovelhas que dormem. O Senhor Jesus nos ensina a viver bem e a morrer bem. Que promessa alvissareira! Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu termino na noite deste dia, lembrando, meus irmãos, que o século XIX foi palco para um hino maravilhoso, composto pelo professor James Milton Black, que dirigia uma reunião de jovens numa modesta igreja metodista na Pensilvânia, na América do Norte. Quando uma aluna não respondeu à chamada por estar enferma naquele dia, a ausência da jovem muito impressionou o professor Black, pois ele a conhecia e sabia de sua origem humilde e de sua família problemática, chefiada por um pai constantemente embriagado e violento. Esse episódio inspirou o professor Black a escrever o hino 297 do nosso inário Novo Cântico sobre a chamada final, a qual todos nós deveremos, pela graça do Senhor, responder naquele dia presente. O hino foi completado naquela noite em poucos minutos, diz os historiadores, letra e música. Mais tarde, o professor James Milton Black veio a saber que aquela jovem falecera, pois a enfermidade que causou sua ausência era muito grave. Mesmo assim, ele continuou cantando, quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Uma abençoada semana, IPT. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo
eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu